Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Way na Cash. Comigo, Luana França. E comigo, Johnny Anderson. Hoje temos uma pessoa muito especial. Luana vai apresentar ela para vocês como de costume, né? Então, Luana, fique à vontade. Gente, hoje a nossa convidada é a Nívia Molulo. Seja muito bem-vinda, Nívia. Obrigada, meu amor. Obrigada, gente. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Estou prazer muito é nosso. feliz, muito confiante e muito tranquila. Apesar de vocês me deixarem um pouco nervoso, né? A carinha. Não. Mas estou bem tranquila. Eu sinto que ela ficou... Eu vou tomar isso pro coração. Ela ficou ofendida com a minha cara feia, deve ser. Gente, não, porque aí tem um contraste, porque a esposa dele é linda. Então, Muito obrigada. Eu sempre falo isso, o pessoal não acredita. Não é verdade, gente, é verdade. Muito linda. Obrigada. Mas, Nívia, conta pra gente, antes da gente entrar na sua vida profissional, quem é a Nívia? Fala um pouquinho sobre você. Então, Nívia Molulo. Vamos começar lá do início. Uma menina, né, que foi criada pela mãe. Meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, e eu fui criada pela minha mãe sozinha. Minha mãe é empregada doméstica até hoje, e eu segui sozinha, porque com ela teve uma fase da minha vida que eu era bem responsável com 9 anos, uma pessoa que tomava conta dos irmãos para minha mãe trabalhar. Então eu era bem responsável. Nossa, não pude chegou estudar cedo a responsabilidade, né? porque ao invés de estudar eu tomava conta dos meus irmãos. Às vezes eu conto isso no salão e falo, nossa, você é tão jovem, porque coisas passadas assim, lá atrás, nos 60 anos. Mas não, eu tô com 47 anos e eu tomava conta dos meus irmãos para minha mãe trabalhar. Minha mãe teve o primeiro filho após a minha, eu tinha 6 anos, e eu tomei conta dele e me chamava de mãe. Com 14 anos eu engravidei. Nossa. Aí aquela responsabilidade mudou muito o meu quadro, porque eu ficava ali, mesmo assim, um pouco com a minha mãe, né, mesmo ela trabalhando, mas eu ainda era filha. Mas com 14 anos eu tive que aprender a ser mãe de verdade. Aí eu tive a opção, quando eu avisei para minha mãe que eu estava grávida, ela me deu 2 opções. Ou você faz um aborto, ou você vai embora da minha casa. Que forte. E eu resolvi ir embora, porque eu era uma mulher tão... né, já estava bem... Uma criança, né? Uma mulher bem... Mas já era uma mulher, já né? tinha tudo na vida, bem posicionada. Não era isso, gente. Eu era só uma menina mesmo, 14 anos. Mas eu decidi ir embora. Hoje eu sempre falo isso, eu sou evangélica e às vezes eu conto isso na igreja, com testemunho. Já contei umas 3 vezes na igreja como testemunho. Hoje, quando eu olho para o meu filho, eu vejo aquele homem, 1,95 m quase, com 32 anos, e eu tenho muito orgulho da decisão que eu tive com apenas 14 anos de tê-lo. Hoje eu agradeço muito a Deus pela vida do meu filho. Os meus outros filhos falam assim, mas minha mãe gosta mais. É a história que eu tenho com ele. Sim. Né? Ele me ensinou a ser mãe, ele me ensinou a crescer, a ser responsável mesmo com 14, 15 anos. Foi quando ele nasceu, eu tinha 15 já. E daquilo eu fui ficar sozinha, o pai dele não era uma pessoa muito responsável, que não vem nem ao caso hoje falar dele, mas eu fui viver com ele. Eu fui agredida várias vezes, eu tentava voltar para casa, às vezes eu falava com a minha mãe, eu queria voltar para casa. E ela falava assim, pensasse antes de engravidar. Caramba. E eu não Forte. tinha que pensar, né? Eu já estava ali, e meu filho estava comigo, e eu fui embora. Eu comecei a trabalhar em casa de família com 14 anos, 15, 16, 17 anos, eu tive minha segunda filha. Meu Deus. Eu ainda era uma menina. Hoje meu filho tem 18 e eu tenho medo dele trabalhar sozinho, às vezes eu quero levar. Ele vai pra escola, eu quero que ele vá de Uber, se eu não posso levar, eu fico tão preocupada. Mas eu com 17 já tinha 2 filhos. Não. E já tocava uma vida Eu morava sozinha, ali né? perto. Ai, gente, eu não queria chorar. Mas eu morava perto ali em Campo Grande. Sempre morei ali atrás do Posto São Cristóvão, um lugar conhecido. E eu andava da minha casa até a Santa Casa de Vitória a pé, para uma consulta. Com 16 anos, 17, grávida. E hoje, meus filhos, às vezes, quando falam assim, mãe, eu tenho tal coisa para fazer, eu machuquei um dedo. Eu sempre falo com meu filho, eu machuquei um dedo, eu vou correndo para a escola. Tem 2 meses, meu filho sofreu um acidente, jogando bola, quebrou o osso do pé, o metatarso. E eu fui correndo para a escola com meu esposo, e ele pegou ele no colo, meu filho mais novo, ele tem 1,90 m quase.
com 18 anos. E aquela cena do meu esposo, eu tirar uma foto com ele no colo, me fez voltar lá atrás, não tem tantos anos, mas eu não tive isso. Eu não tive ninguém que me abraçasse na hora que eu precisava. E hoje eu falo assim, cara, eu venci. Porque eu não me faço de coitada o tempo inteiro, nunca. Nunca me faço de coitada. Eu sempre coloco assim, eu superei isso, eu consegui isso. E o pouco que eu acho, às vezes, que as pessoas veem, mas é pouco. Para mim é muito. Porque eu lembro de uma casa, não sei se vocês já ouviram falar, de estuque. Estuque é barro. Sim, conheço. O chão da casinha que eu morava não era piso. Não era piso, era terra batida com cal. E fogão, não tinha fogão. Era lenha, mas não era um fogão de lenha. Era numa latinha de lenha. Lâmpada, não tinha lâmpada. Era lamparina. Aquilo tinha um cheiro forte, eu achava o máximo, porque a lamparina também era de gente que tinha um pouquinho mais de dinheiro, porque senão era vela. Aí hoje, quando eu me coloco em certas situações, eu fico assim, gente, eu venci. Quem me conhece hoje não sabe do meu passado. Tem clientes que falam assim, como eu queria ser igual a você? Eu queria ser você. Aí eu fico assim, queria não. Queria pagar o preço também, né? Qual o preço que foi pago para isso? Para chegar aqui foi tão dolorido. É uma caminhada muito longa. Mas eu fico imaginando seus filhos, quanto orgulho, oh meu Deus, quanto orgulho eles têm de você. E isso é tão grandioso, né? Eu escuto isso sempre. O meu filho mais velho fala assim, mãe, você é a pessoa mais importante da minha vida. E ele sabe um pouco, porque às vezes não é bom contar, porque eu não gosto de como eu falo assim, eu me sinto forte, eu gosto de ser forte o tempo inteiro. Mas eu lembro muito das coisas que eu conversando com você, assim, parece que a minha mente vai tendo um filme. Mas quando eu tive ela, a minha casinha já era de lajota, mas não tinha porta, igual a casinha da música. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Não tinha porta, tinha uma madeira um madeirite que eu puxava, colocava na direção da porta e colocava um fogãozinho. Acho que vocês lembram daquela época, daqueles fogãozinhos de asa. Era azul, era amarelo. O meu era azul. Aí eu colocava atrás da porta e ali eu dormia. Ninguém mexia, era muito tranquilo. E não tinha janela, a janela era papelão. Tinha formato, mas no lugar dos vidros não tinha, era um papelão. E ali foi quando eu comecei a mudar, que o meu esposo hoje, eu queria muito meu sonho era ter um aparelho de som muito alto. Eu queria um som muito alto. Eu era jovem, né? Aquilo, na época andava com som nas costas, assim, aqueles aparelhos, aqueles rádios. Eu achava aquilo o máximo. Eu falava com ele que o meu sonho era ter um aparelho de som muito alto. E ele um dia... Na época era um 3 em 1. 3 em 1. Não, 3 em 1 já era muito top. Era de fita mesmo que eu queria. Era de fita? O de 3 em 1 já era mais... O ruim é que a gente fica conversando sobre essas coisas assim de sono no ombro, depõe sobre a idade, né? Depõe muito. Você conhece? Claro que conheço. O cabelo branco aqui no... Ele lembra, então já tá na idade. Ele foi e comprou, aí nós fomos no shopping, eu lembro que ele falou assim, pode escolher o som que você quer. Eu falei assim, meu Deus, hoje eu posso escolher, eu vou querer um 3 em 1. Na hora que eu olhei o aparelho de som, ele falou assim, eu falei, é esse, mas esse tá um pouquinho, no meu, né, dinheiro, condições, eu falei assim, eu gostei desse, mas não precisa ser esse não, pode ser aquele ali, aquele outro. Ele falou, não, você vai levar esse. Algo veio dentro de mim e falou assim, não. Eu falei, vamos almoçar? Ele falou assim, não, vamos comprar. Eu falei, não, vamos almoçar primeiro. E depois eu falei para ele assim, resolvi. Eu não quero aparelho de som, não. Aí ele falou, mas era o seu sonho. Eu juntei dinheiro para isso. Eu falei, eu quero que você pague um curso cabeleireiro para mim. Aí ele, nossa, Nívia, nada a ver um aparelho de som, você mudou tudo assim. De repente. Aí eu falei assim, eu quero um curso de cabeleireiro. Aí ele, eu acho que foi a melhor escolha que você fez. E realmente foi a melhor escolha que eu fiz. E o que te fez levar, assim, na sua família tinha alguém? Como é que surgiu esse desejo dessa área na sua vida? Ninguém. Eu com 12 anos eu cortava o cabelo do meu tio. Hoje eu acho que, assim, todas as coisas que eu faço no salão, eu acho que cortar cabelo, eu sempre falo, é o que eu faço com excelência. Eu amo cortar cabelo.
E eu cortava o cabelo do meu tio, tiveram cabetinhos, sempre tinha cabelo lisinho, os meus primos, eu cortava. Quase apanhei algumas vezes, né, da minha tia, porque eu cortava. Os meus primos tinham cabelo muito liso, eu fazia aquele, tipo um juruninho assim, aqui em cima. Acabava com eles. Mas eu tava aprendendo, né? Aí um dia minha mãe falou assim, hoje você não sabe, você faz esses estragos. O dia que você for uma ótima profissional, você não vai ter nem horário pra eles. Verdade, não tenho mesmo. Não tem. Hoje eu não corto cabelo masculino mais, mas foi os meus primos que sofreram na minha mão. Dali do shopping, daquele almoço, nós fomos pro Senac. E lá foi feito a minha matrícula. Eu iniciei no mesmo mês, que era presente de aniversário, era mês de março. E tem quantos anos já isso? Eu estava completando 20 anos. 20 anos? Meu tinha 20 Deus, anos. mas muito, muito rápido, tudo Muito Tudo rápido. muito muito precoce, né? novinha, Muito rápido. precoce. Assim, uma história linda, né? Com 20 anos. Você é uma mulher guerreira que lutou muito, né? E eu acho que a sua história vai impactar muitas pessoas. Porque é uma história de muita luta, né? Mas muito bonita, porque toda vitória vem a partir de lutas. Sim. E hoje, se você é uma mulher vitoriosa, foi porque você lutou muito na vida, né? Então, tenho certeza que essa sua história vai... E assim, muita gente se identifica também, porque, né, é uma história que se repete ao longo desse nosso país, né? Cheio de desigualdade, a gente, né? As pessoas não tiveram muito acesso. Hoje a gente pode se dizer que os nossos filhos, né? Igual você hoje protege os seus filhos, né? Mas a gente, quando era criança, a gente não foi tão protegido assim. Não. Acho que é a realidade da grande maioria, né? A maioria esmagadora da nossa população. Então, tenho certeza que muita gente vai olhar e falar, nossa, essa mulher me inspira. Eu escutei uma psicóloga que eu sigo, que eu amo o trabalho dela. Ela fala assim que a mãe sabe como fez um trabalho certo é quando ela passa a não prestar para os filhos, a não servir para os filhos, perdão, a não ser importante mais. Aí a gente sabe que acertou. Exatamente. Quando a gente não tem assim, ele me ama porque ele me ama, mas hoje eu não sirvo para nada. Ela fala assim, eu achei aquilo muito interessante. E eu falo pro meu filho mais novo, eu quero o dia não servir mais para nada. Você só me amar por me amar. Ali eu sei que eu fiz um trabalho certo com você. Às vezes, muitas mães que hoje tá vendo aqui, vai escutar a gente, né? A falar, não fez o trabalho certo, porque tem um filho dentro de casa até hoje que depende dela. Infelizmente, não fez o trabalho certo. Com 30 anos, 40 anos. Já tem que estar preparado para ter a vida dele, né? Eu fui preparada aos 14. Tem que ser preparado para voar, né? Eu fui preparada aos 14. Eu queria? Não queria. Quantas vezes eu chorei? Na verdade, nem foi preparada, né? Não fui preparada. Quantas vezes eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas, embora forte, eu acho, e essa é a minha opinião, vai ter gente que vai discordar, eu acho que um pé na bunda põe a gente pra frente. Verdade, né? Verdade. Naquele momento a sua mãe te pôs pra fora e você foi pra frente. Eu tenho amigas que falam comigo, Nívia, você hoje não falaria com a minha mãe. Sou apaixonada pela minha mãe, respeito a minha mãe. A gente não tem aquela convivência de todos os dias. Sim, mas... Porque até então, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, eu não tenho, às vezes, não é ruim até falar assim, eu não tenho tempo. A gente faz o nosso tempo. Mas hoje, eu acho que eu não preciso. Eu amo a minha mãe. Mas ela hoje, eu sinto assim que ela fez o trabalho certo. Sim. Eu não preciso da minha mãe. Né? Eu amo ela, respeito. Sempre que eu vou, eu moro perto da casa dela, na mesma rua. Mas eu não preciso. Hoje, eu precisei. Eu tinha 14 anos. Eu precisei muito. Mas talvez se ela tivesse apoiado a minha gravidez, colocado dentro de casa, aceitada, talvez eu teria outro segundo filho dentro da casa dela. Né? E estaria lá até hoje, não sei. Mas quando eu comecei a fazer o curso, nos 3 primeiros meses eu fui selecionada como uma das melhores alunas. E fui indicada a trabalhar como ajudante, né? De cabeleireiro, no salão. Como foi esse começo, né? A história experiência, é linda, mas a gente precisa seguir. Como é que foi esse começo? Conta pra gente como é que foi esse... Então, não tem aquela pessoa que fala bem assim, você sabe fazer isso? Ela fala, sei. Sabe nada. Sabe nada, só fala sei pra ver se tem a oportunidade. E eu fui assim, eu sempre fui meio audaciosa. Você sabe fazer isso? Né, sei. Eu pegava a apostila do Senac, abria ela e começava a ler. Ela falou que isso aqui, eu vou olhar isso aqui. Você está me ensinando melhor. Vou tentar aqui.
Aí eu ia lá e tentava melhorar. Então, a dona do salão, eu dei sorte, que ela não era cabeleireira. A dona do salão, ela tinha um salão. Cosméticos, ela vendia cosméticos. E ela me colocou lá como auxiliar. Não, desculpa, eu tinha auxiliar. Como eu vinha do Senac, foi indicação da professora na época, a Isabela, então ela foi indicação da Isabela como assim, uma melhor aluna. Melhor aluna já pode segurar aí as ondas do seu salão. E era assim que eu fazia. Então você já foi, Eu entrava como cabeleireira. Que aí lá em cima, né? Tinha uma menina, Zenilda, linda menina. Eu entrei, eu tinha 20 anos, e ela falava assim, o que você precisar, você pode falar. E eu, meu Deus, eu queria estar falando isso. Não sei nem o que eu vou precisar. O que eu vou precisar aqui dentro desse salão? Não sabia nada, não entendia nada. E era corte a R$1,99. Meu Deus. O corte de cabelo era R$1,99. Tinha uma placa enorme na porta do salão dela. Corte, R$1,99. Aplicação de tintura, R$1,99. Hidratação, Nossa, ali foi a escola. É porque assim mesmo. Mas peraí. R$1,99 há 20 e tantos anos atrás, né? 25 anos atrás. Porque R$1,99 há 25 anos atrás era alguma coisa. Era alguma coisa. O salário mínimo devia ser uns 100 e poucos reais. Mas isso foi bom porque a rotatividade fez você errar mais, aprender mais, né? Sim, olha, eu cheguei a cortar 25 cabelos em um dia, 24 cabelos em um dia. Era muito, foi escola. Eu lembro até hoje que chegou uma menina na época e falou assim, eu quero fazer o corte da tancinha. Tancinha? E tinha, assim, você podia pegar o celular e pesquisar, porque hoje em dia você não tinha. Aí tinha revista. A revista, é verdade, é verdade. Tinha cesta de revistas, né? Que a gente fazia assinatura, toda semana chegava. A gente fala dessas coisas porque ela é mais nova. Ela ia pegar, jogar no Google. Não tinha internet na época, era revistas. Ai, Senhor. E as revistas, quero o corte da Tancinha. Eu falei, gente, quem é Tancinha? Porque, na verdade, nessa época ainda, na minha casa, não tinha televisão. Mas eu sabia que Tancinha era a Cláudia Raia, que fazia uma novela, que a Cláudia Raia, né, sempre teve muito cabelo, o cabelo dela era muito repicado, porque todo repicadão. Eu falei, gente, como é que eu faço isso? É porque você era antenada, né? Porque se não tivesse a revista com corte. Como eu vou fazer esse corte? O que eu fiz? Peguei o cabelo da minha... A menina devia ter uns 16 anos. Peguei o cabelo dela e fui cortando em camadas. Eu sabia que era camadas, mas não sabia como fazia camada. Como um pedreiro que tem uma escada, ele sabe que a escada tem degraus, não sei como que eu vou fazer esse degrau. Era praticamente isso. Eu peguei o cabelo dela, fui dividindo assim, ó. E fui subindo aquelas camadas assim, ó. Não são cortadas assim, gente. Hoje eu sei que são cortadas assim, ó. Eu fiz isso aqui. Eu fui pra casa pensando assim, quando eu chegar amanhã, a mãe dessa menina tá na porta do salão. Eu quase não dormi à noite. Eu falei, gente, quando eu chegar no salão amanhã, a mãe dessa menina vai estar lá na porta com ela. Nunca mais eu vi a menina, graças a Deus. Não conheço a mãe dela. Que bom! Não sei, assim, ela deve ter me odiado por muito tempo, né? Talvez porque... é a oportunidade de você mandar um recado pra ela. Ou gente, talvez ela gostou. Isso aí, eu já pensei nisso também. Você acredita certeza. Que eu penso nisso? Eu acho que mesmo pensando em errar, eu acertei. Pois é. Sim. Deve ter dado certo, ela deve ter amado o corte. Porque ela sabia onde te encontrar. Então era fácil, era voltar lá. Ou ela não quis nem saber, foi em outro lugar. Não, mas eu acredito que não. Se ela tivesse ficado tão... Assim, se ela não tivesse gostado, ela iria voltar. A mãe dela, pelo menos, que ela era de menor. E naquela época de menor, as mães iam atrás. Realmente, verdade. Iria, eu acho que deu certo. Deu, com certeza. Dali desse salão, eu tinha uma cliente que eu gostava muito. Uma cliente nova e tal, mas ela tinha condições muito boas. Eu tenho certeza que ela vai ver essa mensagem eu falando aqui, porque eu sempre falo dela no salão. Ela gostou muito de mim e a gente fez uma amizade naquele salão que não era meu, né? Eu trabalhava e a minha filha ficou internada alguns dias e a dona do salão falou comigo que não era verdade que a minha filha estava internada, porque ela sentia muita falta de mim no salão, porque eu era a cabeleireira do salão que fazia a rotação e depois ela me mandou embora. Aí falou que ia colocar uma pessoa no meu lugar, porque eu tinha colocado a minha filha, inventado doença para minha filha. Quando eu falei que ia sair, ela me pediu desculpa, falou que ela não queria que eu saísse, não sei o que. Eu falei, tá, vou dar uma semana para você arrumar outra pessoa. Eu vou sair. Ela ficou desesperada, dona do salão. Aí eu falei,
Tudo bem, eu vou te dar 15 dias para você arrumar uma outra pessoa. Gente, ela falou assim comigo, não quero que você fale o seu telefone para ninguém. E naquela época eu consegui comprar um telefone, que é um olho azul. Não. Ela não lembra, mas ele lembra. Não faço nem ideia. Eu lembro. Um olho azul, dividido em 12 vezes. Era tipo consórcio, né? Nossa, era um consórcio. E já tava rica, né? Porque o olho azul Desculpa, já era bem mais. Eu já tinha comprado uma mesmo. geladeira pra minha casa. Nossa. Primeira coisa que eu fiz foi comprar uma geladeira pra minha casa com o salário desse salão, que na casa da dona Edna eu ganhava meio salário por mês. Lá no salão eu ganhava isso por semana. Então eu comprei uma geladeira. Aí eu já tava ficando rica, porque eu comprei um olho azul. Dividi em 24 vezes, 12, 24. Era um celular Samsung desse tamanhozinho assim, ó. Ele abria, fechava. Do lado de fora tinha uma telinha com que era azul. Aí falava que era o olho azul da Samsung, que era o top, e eu já tinha esse telefone. Era a época do StarTech, né? Ai, depois eu tive o StarTech. Nossa. Um salário. Olha, vamos gente, pra frente, olha a cara vamos dela. seguir, nostalgia demais. Eu tô querendo entender o que é isso. Vamos pra frente que é nostalgia demais. Vamos colocar ela na conversa? Vamos pular esses. Vamos colocar ela. Ótimo. E eu consegui. Aí ela falava assim: você não vai passar o telefone pra ninguém, seu número. Aí eu, não, tudo bem. E eu realmente não passei pra ninguém. Só que chegou uma pessoa no salão, que aí a dona do salão falou assim: olha, Kini, você fecha o salão hoje, amanhã você abre, que eu tenho um compromisso. E a Giovana tá vindo. Eu falei, ok. E a Giovana chegou. Ela falou assim, amiga, eu vim aqui por causa de você. Isso aqui. Falando, eu falei assim, Jô, eu não poderia falar, mas eu vou falar só pra você. Aí ela, o quê? Eu falei, a partir de semana que vem, eu não tô aqui mais. Aí ela, como assim? Eu falei, eu vou sair, eu só tô dando essa semana a mais, a semana passada é essa pra ela arrumar uma pessoa, mas semana que vem eu não vou estar aqui mais. Aí ela, não? Você vai trabalhar onde? Porque eu vou até o seu salão. Eu falei, não tem lugar para trabalhar. Eu vou ficar em casa, não sei o que eu vou fazer agora. Mas eu sei que Deus proverá. Passou. Ela, me dá seu número. Aí dei o número para ela. A única pessoa que eu dei o número. Foi o suficiente. Ali eu ainda não tinha experiência com Deus que eu tenho hoje. Hoje eu já entendo que foi coisa assim de Deus. Eu entendo hoje. Mas eu não entendia. Na segunda-feira meu telefone tocou. Aí eu falei, oi, gente, eu não tinha contato, não tinha esses negócios de contato, sabia ainda. Ela falou assim, é Giovana. Eu falei, ei, meu amor, tudo bom? Ela, tudo. Tem como você vir na minha casa? Aí eu falei, claro. Você mora onde? Eu moro em Itacibá. Eu falei, vou sim. Ela, vem tomar um café comigo? Eu falei, vou. Cheguei na casa dela. Eu nunca tinha entrado numa casa dela como convidada, só pra limpar. Uma casa daquela, uma casa linda. Eu entrei e ficava assim, admirada. Gente, eu sou amiga de uma pessoa que tem uma casa dessa hoje. Eu entrei na casa dela, sentamos para tomar café. A mãe dela chegou, você que é a Nívia? Aí eu... Sim, fiquei com medo, tom de voz. Uma mulher chique, bonita. Eu falei, sou eu mesmo. Tá. Então tá bom, toma um café aí pra gente ir lá. Aí eu, ir lá? E aonde? Aonde? Aí tomamos o café, Giovana. E Nia, eu tenho uma... Ela me chama de Nia até hoje. Eu tenho uma surpresa pra você. Tomamos café. A casa dela tinha uma entrada lateral e a frente, aqui de frente para o ponto de táxi de Itacibá. Nós demos a volta. Quando ela abriu a portinha, eu lembro que tinha um rapaz mexendo numa tinta no chão, mexendo em algumas coisas, e tinha cadeira de salão. Aí eu olhei assim, eu falei, que é isso? Aqui vai ser o nosso salão. Aí eu, entendi. Ela estudava contabilidade. Olha aí só. Eu falei, tá. Aí ela bem assim, piscou o olho pra mim. É porque eu falei com a mamãe que eu quero ser cabeleireira. E eu sem graça, uma humildade, até no falar eu tinha medo. E eu abaixei a cabeça e ela falou assim, tá, agora vamos lá, a mãe dela, agora vamos lá comprar as coisas. Isso era segunda-feira. Aí tinha uma caminhonete grandona. Falei, gente, no carro. Achei uma investidora sem nem procurar. Eu só entrava no carro desse de carona com desconhecido, assim, não tem ela. Entramos no carro para Campo Grande. Chegamos lá, paramos na Marriá. Ela comprou caixas de shampoo, caixas, condicionador, tinta, toalhas, 100 toalhas. Aí eu achava, meu Deus, isso tudo, como assim? O que ela tá pensando? Eu ainda não entendi o que estava acontecendo na minha vida ali. Aí Giovana falou, falei com a minha mãe que eu quero ser cabeleireira e a gente vai montar um salão. E ela montou o salão.
Ela montou um salão com 3 cadeiras, com espaço para manicure, espaço de depilação. Ficou assim, um salão... O meu primeiro salão foi lindo, muito lindo. Tem aquelas pessoas que começam com uma história triste, falam assim, eu comecei com uma cadeirinha, comecei assim. Isso que eu ia falar. O Senhor não me deu isso. O meu sofrimento foi antes disso. Né? A minha escola foi antes disso. Quando falou assim, você vai ser cabeleireira, o Senhor já falou comigo assim, você vai ser honrada. E eu já comecei assim. Quando eu fui para o salão, ela colocou Topic, na época, divulgando a inauguração do nosso salão. O salão era o nome dela, né? Porque o salão dela era Lia. E ela colocou Topic, aquelas Towner, para andar nos bairros. Meu primeiro dia da inauguração do salão, quase entregamos senha. Muita gente. Nós trabalhávamos até às 11 da noite. Bom que você já estava acostumada, né? Eu estava acostumada no salão de R$1,99. Ali eu já cobrava 5. Um avanço. Era R$5 o corte já. Então, assim, aí começamos ali. E dali, ela, com alguns meses que ela estava comigo, ela falou assim, pronto, agora o salão é seu. Eu vou para minha área e agora o salão é seu. Agora você vai pagar aluguel. Aí eu comecei, meu Deus, agora eu vou ter mais responsabilidade. Mas ali eu comecei a crescer. Comecei a pagar o aluguel, aí comecei a ter funcionária. Dali, ficou pequeno, fui para outro lugar, e fui para outro lugar. Em Itacibá, ali, eu comecei a mudar alguns pontos. Eu nunca tive medo, eu pagava 600 de aluguel, comecei a pagar 800 em outro lugar, comecei a pagar 1.000 em outro lugar. Eu nunca tive medo, eu achava assim que as pessoas iam onde eu estava. Mas ali em Itacibá. E eu pensava assim, um dia eu quero ser distribuidora de alguma marca. Eu quero fazer parte de algum universo desse aí que as pessoas falam. Eu ali em Itacibá. Aí um dia eu fui assaltada. Olha a história de como eu fui assaltada. A gente estava na pandemia e eu tinha muito medo de morrer. Eu falava bem com meu esposo, ele tem muitos problemas de saúde, ele é diabético, hipertenso, cardíaco e ele é obeso. Meu Deus. A ele pandemia, tá acima então, do peso. Né? Eu tinha medo de algo acontecer com ele. Eu falava com ele assim, amor, eu tenho medo de você morrer, porque você tá em todos os negócios de risco, você tá ali. Eu tinha muito medo. E eu não podia trabalhar, né? A gente não podia trabalhar. Tinha fiscalização em Itacibá. Então, às vezes, eu falava assim, eu vou trabalhar, vou atender uma pessoa por dia, fechar o salão escondido. Meu salão era em cima, no 2º andar. E eu escondia ali, trabalhava, atendia uma cliente e ia para casa. Atendia uma cliente no outro dia e ia para casa. E o medo, porque mesmo na pandemia eu tinha que continuar pagando aluguel. Sim. E o medo de não conseguir. Quando foi um dia, eu fui assaltada. E levaram muitas coisas do salão, levei um prejuízo de uns R$4.000, levaram todos os meus secadores, que eram 4 chapinhas, as coisas tudo, material de trabalho. Aí, eu me vi assim, sem dinheiro para as despesas de casa e levar um prejuízo no meu trabalho. Eu falei, pronto, o que vai ser agora? Aí a menina que trabalhava comigo falou assim, eu vou fazer uma rifa. Se alguém te ajudar, para a gente comprar os materiais para você trabalhar. Ela fez uma rifa. E isso também eu conto em testemunhos. Quando ela fez a rifa, no outro dia eu acordei meio gripada. E ali febre, um desconforto ao respirar. E eu falei, gente, eu acho que eu tô com esse negócio aí. E muito medo de morrer. Quando eu fui, no outro dia, isso foi na terça que eu descobri o assalto, na quarta eu já estava um pouquinho, na quinta-feira eu já não estava muito legal mais. Aí a minha voz já não saía muito, cansada, não conseguia falar uma frase inteira. Aí fui pro PA. Quando eu cheguei no PA, eles me diagnosticaram. A médica falou assim, olha, infelizmente você vai ter que ficar. Você está com 50% do seu pulmão comprometido. Mas eu não falava mais. Para entrar para o consultório eu tive que entrar sozinha, porque eu não podia entrar em lugar nenhum, muita gente, era tudo muito reservado. E tinha uma cliente minha que estava lá, falou assim, não, doutora, ela não vai ficar. Uma cliente minha era funcionária lá do PA. A senhora vai passar a receita que a senhora já está passando para os médicos e ela vai para casa, ela não vai ficar aqui não. Aí eu não falava, eu ficava assim, não falava nada mais, eu não conseguia.
Aí fui para casa com aquela receita, a médica falou assim, você tem condições de comprar um oxímetro? Aí a minha cliente, sim, ela tem, doutora. Ela era assistente social. Aí fui para casa, comprei oxímetro, comprei as outras coisas. Eu falei, meu Deus, e agora? 50% do pulmão. Mas eu não falava mais nada mesmo, eu não conseguia mais falar. Eu só falava com o olho, tipo assim, a boca abria, mas não saía mais. Eu não conseguia deitar do lado direito, porque parecia que estava me prensando, não conseguia ficar de barriga para cima, que parecia que os peitos estavam entrando no pulmão. Eu ficava sentada e chorava. Aí, quando foi à noite, o meu telefone ficava assim, tatum, 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 e eu fui olhar o telefone. Quando eu olhei o telefone, eu só chorava, que meu marido estava na cozinha fazendo algo para me comer, gordinho, hipertenso, diabético, tudo, mas ele não pegou o Covid. Aí ele fala, você é magrinha, você quase morreu. Aí, ó. A estatística toda contra ele. Contra ele, mas não foi, graças a Deus. Foi em mim, e eu realmente quase morri. Quando eu olhei o telefone, gente, tinha alguns 1.000 na minha conta, da rifa. Nossa, que ela fez pro assalto que tinha acontecido no salão na terça-feira. Isso era sexta. Quando eu vi aquilo, eu entendi Deus falando comigo assim, eu deixei acontecer para te provar que você não vai depender de ninguém. As pessoas fizeram o Pix da rifa porque elas quiseram te abençoar. Você não pediu nada, né? Elas foram abençoar para comprar os equipamentos do salão. Só que eu já estava, tipo assim, ali eu tinha que ter aquela doença, mas Deus providenciou tudo para eu ser cuidada. Não entrou ninguém da rifa. Ela colocou, tipo, 80 pessoas para a rifa, naquele grupo, que ela fez um grupo, né, das minhas clientes. Ninguém comprou a rifa de R$20. Ninguém comprou. Ninguém. Todas as clientes mandavam 50, 100, 200, 400. Olha. Quando ela falava no grupo, a Nívia está com Covid e ela não tem condições de trabalhar. Quem não tinha comprado a rifa ainda, colocava 300, 400 reais na minha conta. Quando eu olhava, tinha gente que eu tinha vontade de ligar e falar, fulano, você mandou X para mim, foi errado. Mas não, ali eu não fiquei com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 na minha conta, não. Eu fiquei um valor bem superior a isso. Eu fiquei com Covid em casa, 15 dias, 20 dias, comendo assim, do bom e do melhor, sem precisar de nada, de ninguém. Mesmo com medo de não poder trabalhar. Olha a provisão, né? É muito lindo, assim, Nossa. eu acho assim, isso muito gratificante de contar, de ter vivido isso. Quando foi... Aí eu fiquei ali, ficou tudo bem, eu mudei, fui para um outro lugar, e com essa expectativa, eu quero ser distribuidora, eu quero fazer alguma coisa a mais. Mas já tinha muito tempo que eu estava no mercado, né? Parecia, às vezes a gente pensa assim, acabou isso aqui, já estou ultrapassada. Uhum. O tempo já deu, já estou com 40 anos. Né? Tem meninos aí que estão começando, fazendo sucesso. Quem sou eu agora no mercado? Só que isso aqui é muito bom para as pessoas que acham que pode desistir porque está ultrapassado. Enquanto a gente tem vida, a gente não pode desistir. Exatamente. O sonho nunca pode morrer dentro da gente. O meu sonho de ser distribuidora não era com 40. Era com 27. Mas a promessa de Deus na minha vida não era com 27. Era com 45. Hoje eu tenho 47. Eu fui assaltada mais uma vez, me levaram todos os equipamentos do salão, há 3 anos atrás, levei um prejuízo de R$11.000. Levaram o computador que eu não tinha acabado de comprar, tinha pago 2 parcelas, levaram todos os equipamentos do meu salão novamente, levaram produtos, relógio, levaram mais coisas dessa vez. Eu tinha mais coisas dessa vez. Às vezes eu falo também que as pessoas reclamam, falam bem assim, eu não tenho gasolina para o meu carro hoje. Mas você tem um carro. Eu acordei hoje com a dívida tal do IPVA que eu não sei o que eu vou fazer. Você tem IPVA porque você tem carro. Eu acordei pensando em desistir porque eu estou muito... Você está vivo, você está com saúde. Desiste não. Acordou, né? Não desisto de nada, não reclamo de nada. Tudo para mim é bênção, vitória. Eu fico muito feliz com tudo que Deus faz na minha vida. Com tudo que eu tenho hoje. Eu fico assim... Hoje eu tenho 47 anos. Eu tenho 3 filhos, 4 filhos. Tem um do meu esposo, que é do filho do coração, que eu amo. Eu tenho 4 filhos e 7 netos. Netos de verdade, de sangue. Chamar de vó é filhos dos meus filhos. Aí fala bem assim, nossa,
Você já é... Tem gente que fala comigo. Nossa, você já é avó, você não... Nossa, você não cansa, não, com esse ritmo seu? Tipo, você é uma senhora. Agora já é até um privilégio, né? Que você é uma avó nova. Eu ia falar agora, eu não imaginava que ela já era avó, não. O bom é isso, consegue curtir mais, né? Hoje os netos não têm muitos privilégios, não. Porque não é aquela vozinha que sabe fazer o bolinho de chuva. Essa avó é mais moderna, quer viajar, quer trabalhar, é mais moderna. Os netos não têm muito privilégio. Mas eu sou muito grata por tudo, muito grata. Hoje eu sou casada, meu marido é uma pessoa maravilhosa, incrível. Foi ele que realizou o sonho. Às vezes ele brinca comigo e fala assim, eu formei um monstro. Porque aquela menina que não tinha sonho, aquela menina que não tinha nada, aquela menina hoje tem compromissos que não pode faltar. Hoje, às vezes, eu passo uma semana fora de casa. Esse ano eu fiz 6 viagens. Eu estive em Fortaleza, estive no Rio, estive em São Paulo 2 vezes. E umas vezes eu fico assim, hoje eu vou parar porque, infelizmente, eu descobri um problema. E dia 29 agora eu vou fazer uma cirurgia. E eu fiquei muito triste quando a médica olhou para mim e falou assim, olha, infelizmente você vai ter que fazer uma cirurgia com urgência. Eu estava sozinha, porque eu fui fazer um check-up, né, tudo, cardiologista, ortopedista, ginecologista, tudo, e aconteceu esse problema. Quando ela falou, você vai ter que fazer uma cirurgia, eu falei, aham, eu aqui sentada na mesa, tá. Aí ela, Nívia, você é muito tranquila. A sua fala é tranquila, o jeito de você olhar passa paz. Você é sempre assim? Eu falei, sou. Mas você está entendendo o caso? Você vai ter que fazer uma cirurgia de urgência. Eu, tudo bem. Tudo bem. Então, tá entendendo? Não, porque às vezes eu falo isso para a mulher, ela chora, eu tenho que indicar primeiro ao psicólogo, depois a cirurgia. Falei, não, vamos logo, direto. Não precisa de psicólogo, não. Logo, né? Não, sabe por quê, doutora? Porque eu tenho coisas para fazer. Então, a gente resolvendo agora, vai ter mais tempo para depois eu fazer as minhas coisas. Aí ela falou assim, então, você vai ter que ficar 40 dias em casa. Aí sim. Eu falei assim, agora cadê o psicólogo? Porque desde os 14 anos eu trabalho. Eu nunca fiquei em casa 15 dias, nem quando eu ganhei os meus filhos. Nem de resguardo, eu nunca fiquei 15 dias de resguardo, nunca. O meu mais novo, com 12 dias, eu estava no meu salão, fazendo uma progressiva. A menina que trabalha comigo até hoje, ela está comigo, ela fala, Nívia, vai para casa. Ela falava, eu falo, não, mas eu estou bem, com a barriga cortada, meio curvada, e estava trabalhando, fazendo o que eu amo. Aí eu falei, doutora, agora é difícil, 40 dias em casa não dá para mim, não. Ela falou assim, Nívia, quando você ganhou seu filho, você tinha quantos anos? Aí eu falei, eu tinha 29. Quantos anos seu filho tem? Eu falei, 18. Não vamos nem falar mais nada. Não é mais a mesma coisa. Hoje não dá para você ir para o salão com 15 dias, 20 dias. Hoje, se você não fizer o repouso, vai trazer problemas futuros. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, o que eu vou fazer? 40 dias sem trabalhar. Sem eu colocar alguém para trabalhar para mim. O que eu vou fazer em casa? Sem pagar as minhas contas, vai atrasar as contas, vai fazer não sei o quê. Nananana. Meu Deus, e agora? Aí fui para a igreja. Quinta-feira passada. Cheguei na igreja, uma irmã que não me conhece me abraçou e falou assim, Deus mandou falar para você que tudo está no controle dele. Para você se acalmar o coração. Nada vai te faltar. Falei, amém. Quem me falou com essa mulher, gente? Que eu estou preocupada com alguma coisa faltar para mim. Realmente eu estava preocupada. Olha a fé. A fé da irmã. Exatamente. Que fala tanto de Deus. Mas eu precisava ouvir aquilo. Quando eu descobri meu problema agora, tinha uma semana que eu tinha trocado de carro. Eu tinha um carro popular. E Deus falando para mim, queria me dar um carro. Queria me dar um carro. Queria me dar um carro. Aí eu falei assim, eu não vou em loja comprar carro. Se o senhor quer me dar um carro, manda ele lá na porta do salão, o carro. O carro foi lá na porta do salão. Quem estava no salão viu, o rapaz da loja. Nívia, eu trouxe esse carro aqui porque eu achei sua cara. Pra você ver o carro, não sei o que. Foi lá na porta do salão. Eu falei, menino, mas esse carro não é pra mim não. Um carro 2025. Não tem condição de comprar esse carro, não. Tudo aconteceu assim, engraçado. Pra quem não acredita, né? É engraçado. Pra quem acredita, eu sei que é muito poder de Deus na minha vida. Só que aí, uma semana depois, veio o diagnóstico.
Eu questionei, eu falei assim, porque eu tenho intimidade, né? Igual a gente tá conversando aqui, eu imagino ele na minha frente. Eu falei assim, como que você me dá carro? Você sabia que eu tava doente? Como você me dá carro? Aí eu entendi ele falando assim, eu te dei, eu vou pagar. Eu falei, amém. Então tá bom. Tô de carro novo, ele falou que vai pagar. Tô doente, vou ficar 40 dias em casa. Meu nome vai sujar? Vai não. Vai não. Não sei como, mas ele vai pagar. E hoje, assim, eu tô bem tranquilo. Todas as vezes que eu falo de cirurgia, me dá vontade de chorar. Mas não pela cirurgia, não pelo problema, tranquilo. Só pelos 40 dias em casa. Mas o bacana dessa conversa, você teve o privilégio de voltar lá atrás, de falar sobre a sua história, de ouvir a sua história, que é algo que é diferente. Uma coisa é você saber, outra coisa é você falar e se ouvir falando. Então isso também mostra, porque a gente acabou de conhecer a sua história, o que Deus fez lá. Por que você está duvidando hoje? Não pode, porque da forma que Ele... fez tudo acontecer lá, ele vai fazer acontecer aqui também. Então, você precisa acreditar, de olhar e falar, ele proveu e ele vai continuar provendo. Então, é colocar nas mãos dele, que com certeza ele mais uma vez tem o melhor para você. Sim, eu acredito, eu creio. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. Já deu, não tenha dúvidas. Deixei vocês sem palavras? Um sem pouco, pergunta. né? Sim. É história forte, história de muita... Eu acho que eu falo muito, né? Não, mas é a sua história, sobre você, e nós estamos aqui para isso. Mas assim, falando sobre profissional, me chamou a atenção lisoterapia. Eu gostaria que você falasse pra gente sobre isso, né? Porque a gente vê tanto especialista em alisamento, né? E essa palavra eu desconheço, assim, então... Conta pra gente, assim, como você... Os terapeutas vão brigar de que liso e terapia não dá certo, né? Principalmente os tricologistas. Mas diga aí, conte pra nós esse segredo. Então, eu fiz alguns cursos, né, de terapia capilar, né, tem alguma formação. E entendendo um pouco sobre terapia, o terapeuta, ele é tratamento. Terapia de mente, terapia é tratamento. O alisamento, ele é um pouco mais agressivo, né? Quando fala alisamento, igual antigamente, lá na minha época, alisamento era amônia, era guanidina, são produtos mais fortes. Estão querendo ressuscitar, então, né? É verdade, estão querendo tirar nossos, né? A facilidade aí. Estão querendo ressuscitar essas coisas antigas. Era só isso que tinha. Aí, como estabilizar isso? Hoje veio na terapia, né, o estabilizar essa possível agressão, né, na terapia. Então, a gente criou o lisoterapia, o liso tratado, o liso cuidado. Então, é um pouco mais trabalhoso, né, a gente, quando fazemos um tratamento como uma descoloração, ele abre muito a cutícula do cabelo. Vamos colocar um lisoterapia, ele fecha a cutícula do cabelo. Um alisamento, ele abre a cutícula do cabelo. A gente vai com tratamento fechando a cutícula do cabelo. Então, assim, é um tratamento muito novo, realmente, e muito bom pro cabelo, para a saúde do cabelo. Você prepara o cabelo antes de alisar? Isso aí. Depois. Prepara o cabelo antes de alisar. Vem um tratamento pré, né, e tem um tratamento pós ao alisamento. Então, assim, tem clientes que falam assim, Nívia, eu não vivo porque o cabelo parece que você nasceu com aquele cabelo. E é realmente. Depois eu vou colocar algumas fotos até dessas pessoas que têm um cabelo bem afro, que tem um cabelo mais Nívia, e manda mensagens. Às vezes eu falo que eu deixo passar histórias, coisas boas que acontecem por falta de tempo. Como a gente estava falando ali, você teve que tirar aquele tempinho, né, para editar alguns vídeos, fazer algumas coisas que a gente não faz. Né? O tempo nos deixa de fazer isso. Então, tem algumas mensagens que eu recebo após um tratamento desse que me edifica muito. Estou maravilhada com o meu cabelo, acabei de lavar e secou sozinho, um cabelo que está como eu nasci com esse cabelo, liso e perfeito. Então, assim, o lisoterapia é o liso perfeito hoje. Entendi. Né? Uma progressiva, eu sempre falo assim, lucratividade. Hoje o profissional ele precisa disso.
né? Além de você gostar do que faz, o retorno que você tem do lisoterapia. Uma progressiva, um retorno hoje, eu faço uma progressiva de R$250, R$300 hoje no meu salão. A lisoterapia 450, 550, não é menos que isso. Né? É muito diferenciado, então não tem como eu fazer uma lisoterapia por R$300. Não tem, nem um cabelo mais curto lá no salão não é R$300. Mas o bacana é que normalmente as clientes elas não querem tratar, elas só querem ir lá que você faça um milagre no alisamento. Então isso aí resolve essa dor, porque isso ela aí, já vai... Isso aí, gostei. Faz isso a coisa aí. certa, né? Isso aí. Toda vez que ela vai, porque geralmente ela vai com certa frequência, né? Porque a raiz vai crescendo à medida em que a raiz... E sobretudo quando o cabelo está saudável, né? Quanto mais saudável, maior é o crescimento, então mais rápido ela retorna. Isso aí. Então toda vez que ela vai, você faz um tratamento nesse cabelo. Isso é algo que é muito interessante, porque é muito desafiador convencer a cliente a dar seguimento do tratamento em casa. Quase impossível você pegar a cliente e falar assim, olha, eu vou fazer isso aqui. Geralmente as clientes fazem isso nas luzes. Porque se não cuidar, vai ficar sem. Porque a luz também, ela detona, né? Se não cuidar, vai ficar sem o cabelo. Então, não tem como. Mas o tratamento de alisamento, geralmente, fala assim, ó, depois você tem que fazer isso. Não faz. Você tem que usar um produto de qualidade. Não usa. Ah, não, Nívia, não. É porque tem gente que acredita que Gisele Bündchen usa. Verdade. Depois o editor vê se precisa cortar aí, tá? Mas tem gente que acredita. E eu já vi gente bater o pé e acreditando que ela usa. Esses dias eu fiz um vídeo sobre isso, né? Você acha que a Xuxa usa X produto? Não pode. Não vai usar, gente. Não usa. Ela tem um produto de qualidade lá guardadinho no banheiro dela. Ah, Gisele Bündchen usa X produto? Não, não usa. Ela tem o produto de confiança dela que está lá no banheiro dela. Então, as clientes às vezes falam assim, eu vou usar isso aqui porque estava no banheiro. Aquele anticaspa do meu esposo que estava no banheiro. Gente, não pode. Não dá. Aí você usa esse produto, vai no salão, quer um alisamento perfeito, quer umas luzes perfeitas, quer um procedimento químico perfeito, se você não me ajuda. Não, você tem que ajudar antes de ir, né? E depois também você tem que me ajudar. Porque senão a gente não consegue trabalhar assim com qualidade. Então, o lisoterapia me ajuda nisso. Agora, surgiu essa nova polêmica aí, né? Da questão da proibição de alguns... produtos, né, de alisamento. E agora? Como é que você vê o futuro do salão, principalmente, né, você que é uma especialista em alisamento, como é que você se enxerga agora nesse novo contexto? Porque agora tem uma nova realidade posta aí. Existe alguma proibição? A gente sabe que é factível, né, que ainda se usa as progressivas com alisamento à base de formol, embora seja proibida há muito tempo, muito mais tempo do que... Mas a gente sabe que os salões continuam usando, as marcas continuam produzindo, enfim, e agora? Como é que você se vê nesse processo? Então, na verdade, a gente cabeleireira, agora eu não estou falando nem como técnica que eu trabalho, eu presto cursos também, falando nem assim, estou falando agora como cabeleireira, a gente ora para que isso não seja verdade. Para que pare um pouco por aí, não tem, porque vai complicar realmente. Eu falei que o que eu mais gosto de fazer no salão é cortar cabelo, que eu acho que eu faço isso com excelência. Mas o corte hoje ainda não tem problema e não vai ter problema, que é minha mão, só a minha tesoura boa e acabou. Agora, como se fala em química e fala que vai tirar isso do mercado, o nosso rendimento vai cair muito. O rendimento do salão vai cair muito. Por distribuidores, por fabricantes, tudo vai cair muito. Sim. Realmente, se isso for para frente, isso vir realmente a valer, a gente vai ter uma dificuldade muito grande de seguir, sinceramente. Mas eu ainda tenho fé que vai evoluindo, vai surgindo novas que realmente, umas descobertas, né? São dependentes exclusivos de alguns procedimentos, de alisamento, sobretudo, né? Então, é algo que vai impactar direto na receita desses salões, vindo até fechar alguns espaços, né? Verdade. É claro que a indústria cosmética é a indústria que mais evolui. Sempre está surgindo novidade. Se você ficar um ano fora, sem ir na Beauty, né? sem ir nos grandes congressos, você está desatualizado. Verdade. Porque sempre tem uma novidade, Verdade. sempre tem uma coisa nova. Claro que até lá pode surgir uma nova
formulação, uma nova molécula, algo que vá substituir, que eu acho muito difícil, né, substituir, porque a forma com que é feito e o procedimento a ação dos produtos no fio de cabelo vai ser muito difícil de substituir. Mas a gente espera que também a própria... Isso também, por um outro lado, não é ruim, né? Quer dizer, é ruim, mas por um outro lado, a gente também faz com que a indústria tenha que buscar novas soluções. Isso, então, verdade. Por isso que é uma indústria que está sempre em evolução, porque sempre surgem coisas novas, porque estão sempre buscando novas soluções. Né? Hoje, antigamente não tinha solução para um cabelo que a pessoa às vezes não se identificava, não gosta, né, de um cabelo. Vou cortar essa, tá? Deixa eu fazer logo uma pergunta. Mas deixa eu terminar. Antigamente as pessoas que queriam um cabelo liso, né, que tinham um cabelo crespo e queriam um cabelo liso, aí a indústria foi lá e criou uma solução. Hoje as pessoas que têm o cabelo liso e querem um cabelo um pouco mais... A indústria foi lá e criou a solução. Sim. Então, assim, a indústria está em constante evolução. Hoje do liso você vira cacheada de novo, né? Desintoxica, já tem tratamento para tudo. A transição, tem várias... É verdade. Nívia, e conta pra gente o que te fez despertar o interesse em ser especialista em lisoterapia. Porque, assim... você já trabalhou com tudo, com mechas, super expert em corte, né, que foi onde você ficou mais experiente aí no seu começo. E o que te fez despertar esse interesse nessa área e não em outros segmentos, assim? Como nós falamos, né, o liso, ele tem esse tratamento como eu acho, né, eu sempre via. Eu já vi muitos cabelos chegarem no meu salão totalmente quebrados, destruídos, com corte químico. Passava uma química e vinha outra por cima, que não era com outra composição. Eu chegava assim, já vi coisas bem de chorar. Eu falo assim que eu cuido de cabelo, a gente pensa assim que eu sou a mãe, né? E os cabelos são os meus filhos, das clientes. Quando eu encontro elas na rua, eu não vejo nem o rosto e a roupa que ela tá. Mas eu sei se ela escovou o cabelo hoje, se tá limpo, eu sei falar para ela. Então foi a necessidade mesmo ali, né? A necessidade de ver esse tratamento, de ver aquele cabelo bonito sempre, cuidado sempre. Quando ele sai do salão com feito um lisoterapia, aquele tratamento é mais duradouro. Ele fica por mais tempo. Por mais que não cuide tanto em casa, mas é uma garantia maior que eu tenho para passar para você. É uma garantia maior que você tem de não ter problema com ele. Tão rápido, né? Como os outros tratamentos. Então, assim, o lisoterapia, ele te traz um tempo maior para voltar ao salão. A cada X tem uma progressiva, a cada 2 meses eu tenho que voltar no salão para fazer um retoque de raiz. O lisoterapia, ele segura mais tempo. E quando volta, parece assim que você acabou de hidratar o cabelo, você acabou de escovar o cabelo. É impressionante o resultado de depois, quando a cliente volta. E todas as clientes minhas do lisoterapia são clientes fiéis. São clientes que não vai assim em outro lugar, porque eu explico, porque porque não vai, porque sabe também que tem que retornar com X tempo, tem que voltar. Nível, voltei para eu fazer, mas o meu cabelo quase não tá dando para ver nada, mas a gente tem que fazer porque não vai dar para ver realmente nada. Aí continua com aquele tratamento antes, depois. Será que precisa fazer no cabelo todo novamente? Isso é uma pergunta legal. Eu fiz o lisoterapia, tá crescendo aqui, mas será que eu preciso fazer o tratamento todo de novo? A gente pode fazer o lisoterapia só na raiz? Não, a gente tem que fazer tudo de novo. Como que eu vou fazer um tratamento só na raiz? Como que eu vou fazer só... Não tem como, eu tenho que fazer no cabelo todo para ele devolver o brilho todo no seu cabelo, todas as vitaminas devolvendo no cabelo todo, de raiz a ponta. Então, assim, é realmente tratamento. Uma progressiva, você faz seu retoque de raiz. A lisoterapia você não pode fazer o retoque de raiz, você tem que fazer novamente no cabelo todo. O que eu acho bacana do seu trabalho, que eu já te acompanho no Instagram, né? É que você faz também essa questão de vender o produto para o cliente, que é o importante, porque você faz aquele tratamento, se o cliente usa qualquer coisa em casa, também, né, joga o seu trabalho no lixo. Então, essa conscientização que a gente fala muito aqui também é muito importante, né? O profissional guiar o cliente o tempo inteiro, porque você faz um excelente trabalho, orienta no produto que ele tem que usar todos os dias em casa, então isso também vai mantendo, né? Vai dando esse suporte para o cliente, que eu acho que
é algo muito importante, né? Que essa conscientização, porque hoje em dia ainda tem muita gente que trabalha na área de cosméticos, sabe que lá aparece muito. Às vezes a gente faz esse trabalho, né? De falar assim, e sua cabeleireira te indicou o quê? A gente sempre, quando elas buscam, né? Que elas vêm querendo preço. Elas vêm, eu quero comprar tal produto, qual o mais barato? É isso aí. Aí lá nós temos uma abordagem diferente, tá? Você tem uma cabeleireira que te orienta, tem alguma linha que, né, que ela já trata com você. Então a gente sempre busca isso com o cliente, porque eu acho que isso é muito importante e muitos cabeleireiros ainda não fazem isso. É muito importante mesmo. Eu tenho clientes que às vezes, é até uma dica aqui, que compra um produto, um kitzinho hoje de home care, que é 250, 300 ml. Uhum. Aí leva para casa. Aí daqui 3 meses ela volta, eu falo bem assim, a gente vai fazer novamente o procedimento. Seu cabelo tá legal e tal, você tá um pouco oleoso, tá um pouco embaçado, tá sem brilho e tal. Como você tá lavando? Aquele produto que eu levei, maravilhoso, tá lá, tem ainda. Mas você quer levar outro? Não, ele tá cheio quase. Como assim? Uai. Gente, como que ele tá cheio? Se tem 3 meses que você veio, os produtos é de 250 ml. Como que ele tá cheio? Como você tá lavando esse cabelo? Você lava o cabelo quantas vezes por semana, anjo? Não, meu amor, você tem que lavar o cabelo a cada 3 dias. Tem problema com o cabelo? Tem problema não. O problema do cabelo é ficar sujo. Não, o cabelo pode ser lavado de 3 dias, sim. Pode lavar, pode né? lavar Água, por enquanto. Pode lavar, tá liberado. E os home care do salão também. A gente tá chegando agora na fase de racionamento, por causa da baixa das hidrelétricas, dos reservatórios, mas ainda pode. Ainda pode, 3 dias pode. Aí você lava o cabelo 3 vezes por semana. No mês dá quantas vezes? 12 vezes no mês. Produtivo? Mas, uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte, você falou assim, olha, um procedimento de alisamento convencional, uma média de 250, 300 reais. Mas o seu método lisoterapia, você cobra 400, a partir de 400 reais. 450. A partir de 450, desculpa, a partir de 450. Faz muita diferença. Aí, o que a gente vê no dia a dia? A gente, enquanto representante de marca de cosmético, né? A gente vê no dia a dia o cabeleireiro, ele tendo uma objeção. Eu percebo que é uma objeção do próprio cabeleireiro. Ele fala bem assim, não, mas eu não vou realizar esse procedimento mais caro porque a cliente não compra. A cliente não quer pagar mais caro, ela só quer pagar 250. Eu tenho até algumas clientes, não vou falar o nome dela, mas eu tenho uma cliente específica que ela fala assim, mas minhas clientes não querem pagar mais do que isso. Se eu cobrar 50 reais mais caro, ela não quer fazer. Então, assim, qual é a dica que você dá para essas cabeleireiras? E aí você pode falar direto para elas. Assim, qual é a dica que você dá para essas cabeleireiras de como incluir um procedimento mais caro? Eu costumo dizer assim, que se fosse um cardápio, né? Eu penso assim, é uma lanchonete. Aí na lanchonete tem lá o lanche A, B, C, D e tem o lanche AA, que é o mais caro. Como que você faria? Qual é a dica que você daria para elas, para essas pessoas inclusive que te seguem, para elas poderem incluir um procedimento mais caro no seu portfólio? Então, eu aprendi o seguinte, quando a gente tem uns produtos, uns procedimentos, que é de 200 reais, vamos colocar uma progressiva, eu tenho público para isso, mas eu quero atingir um outro público. Eu tenho um público hoje que não faz a progressiva pelo valor. Eu já prefiro fazer a lisoterapia pelo valor. Tem gente que ele olha o seu relógio e fala assim, quanto custa esse relógio? 400 reais. Tá. Quanto custa esse relógio? 6.200 reais. Que relógio lindo. Queria ter um relógio desse. É assim que são os nossos clientes também. Às vezes, você acha que a sua cliente não tem dinheiro. Você está colocando condições na sua cliente. Às vezes, ela sabe do valor dela, mas ela não tem que colocar para você à vista aqui, que eu só tenho 200 reais. O interesse dela, muitas vezes, é no melhor. E às vezes, não que o melhor é o mais caro. Não é isso. Mas muitas das vezes, as minhas clientes chegam no salão e falam assim, eu ouvi falar do lisoterapia. Aí eu falo tudo que ele tem de bom, aí depois eu falo, no seu cabelo custa 550 reais. Ótimo, eu já vendi o produto antes.
Você tem que colocar valor antes no seu produto, antes de realmente falar o preço dele. O valor não é o preço. É que você falando isso, tem muita gente que acha que é o cliente que vai pôr o valor. Né? Eu concordo com você plenamente, que quem põe o valor é você e depois você divulga o preço. Isso aí. Mas o valor quem põe é você. Isso aí. Porque se você for esperar que ela dê valor, que ela ponha valor no seu serviço, eu acho pouco provável que vai dar certo. E aí você não vai avançando, né? Não vai aumentando o público, né? Antigamente, quando eu comecei, as roupas que eu colocava naquela época, o jeito que eu me portava diante das minhas clientes. Hoje, se eu colocar um corte a R$20, as pessoas vão estranhar. Nossa, nesse salão? Porque eu tento hoje, com os cursos, eu ministrei um curso esses dias de posicionamento pessoal. O nosso posicionamento fala sobre a gente. Hoje não tem como eu chegar de rasteirinho, de havaiana, lá no meu salão com uma calça jeans justa e um topper para trabalhar. Hoje eu tenho que me colocar como empresária. As pessoas vão me pagar por isso. Ah, mas você ganha muito dinheiro. Não, eu ganhei conhecimento. O conhecimento é muito melhor para mim hoje do que o dinheiro. A gente trouxe reconhecimento. Reconhecimento. Hoje, como a gente estava brincando ali na entrada, as pessoas falam, eu vi você em tal lugar. Ai, que legal. Você fica assim, eu nunca vi, né? Ai, que legal, fico muito feliz. Eu acompanho o seu trabalho. Nossa, como que você viaja? Nossa, eu vi que você estava em tal X lugar, em tal lugar. Então, hoje, isso traz o meu valor. Aproxima, né, do público, né? Sim, muitas das vezes a gente que realmente coloca valor. O nosso valor, quem coloca pra gente, é a gente. Nívia, agora eu quero que você deixe pro público aí o seu Instagram para as pessoas te conhecerem, conhecer o seu trabalho, os cursos também, os profissionais da área também, né, que você ministra cursos. Deixa aí pra gente, pra eles poderem te seguir, acompanhar mais você aí, porque eu tenho certeza que tem muito mais história. Tem, mas, infelizmente, histórias. Nós temos um tempo, então não dá pra falar de tudo, né? Bom, o meu salão fica em Campo Grande, ali atrás da padaria Superpão. O meu Instagram é Salão Nívia Molulo, né? Então, você que queira, entra lá, segue a gente ministra curso. Nós temos muitas novidades, muita coisa boa para chegando aí também para vocês. Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Foi um prazer te conhecer. Nossa, o prazer foi todo nosso. Você foi uma simpatia. Obrigada. Adorei. E eu quero estar mais vezes com vocês. Com certeza. Vocês vão fazer uma visita, por favor. Queremos conhecer, com certeza. Não mesmo. Vão tomar um café comigo? Com certeza. Eu quero. É um prazer. Tá bom? Muito obrigada, gente. Muito obrigada a vocês pelo carinho. Tá? E, nossa, parece que eu conheço vocês há muito tempo. Que bom! Mas eu falo que a nossa intenção aqui, muita gente entra em contato e fala assim, mas como que é? Como é que funciona? E, na verdade, o nosso propósito aqui é isso, é conectar, é conhecer histórias, porque a sua história, por mais que, igual a gente trabalha no mercado, que a gente lida muito com cabeleireiros, né? E eu tenho falado com ele, toda vez que a gente sai de uma gravação, a gente pega aquilo para a nossa vida. Então, eu vi o quão lindo foi o propósito do Senhor na sua vida, essa paz que você tem de saber lidar, de colocar Deus à frente de tudo, isso é muito importante e inspira muitas pessoas, não só os profissionais que querem começar, que já estão aí, que precisam, né, a todo tempo. Então, é dar voz para vocês, conhecer histórias, isso, assim, tá sendo muito bom pra gente, né? E uma história como a sua, tenho certeza que nesse momento tem gente passando pelo que você passou e você prova que é possível. É possível. Superar e fazer dessa história uma fortaleza. E hoje eu quero colocar assim para as pessoas que estão nos vendo, que queira ajuda na minha área, eu quero assim colocar à disposição de você de conversar sobre o assunto de salão, de colocar posicionamento no seu salão, posicionamento no seu trabalho. Assim, eu quero muito conhecer histórias de pessoas. Eu quero muito saber e ser contado lá na frente como 18 pessoas que eu tenho cadastradas, que passaram pela minha vida trabalhando e hoje falam assim, se não fosse você, eu não seria assim. E eu sou muito feliz por isso. E eu quero me colocar à disposição de você que queira ajuda para isso,
né, de poder fazer parte da sua história. Eu tenho certeza, se lá atrás eu tivesse uma pessoa que tivesse me apoiado mais, talvez eu seria ainda maior. Né? Eu não sei como seria a minha trajetória, mas eu fui tudo muito sozinha, muito a cara ali. Mas eu quero colocar à disposição de você que queira ajuda para estar seguindo, não desista. E você que tem uma idade superior a 20, a 30 anos, a 40 anos, não desista dos seus sonhos. Porque eu tenho certeza, hoje eu tenho quase 50, minha filha que me corrige quando eu falo quase 50, mas eu ainda tenho muita coisa ainda para conquistar, eu creio nisso. Amém. Gente, que inspirador, tá vendo? Para você que precisa de alguém para segurar na sua mão e te dizer o caminho mais prático, né? Que vai te levar ao sucesso aí, sem você precisar trilhar e errar, porque errar nós vamos, mas ficar perdido, né? Te direcionar, já sabe que a Nívia está aí, você pode entrar em contato com ela. E, gente, estamos chegando ao fim de mais um episódio. Espero que tenha tocado em você, assim como tocou em nós aqui. E curtam bastante, compartilhem e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.